Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da CADB, da nossa Convenção das Assembleias de Deus do Belém. E temos aqui o estudo 11, onde esse trimestre estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, e hoje vamos abordar o capítulo 5 da carta de Efésios. Efésios, capítulo 5, há 33 versos. E nessa carta, nesses 33 versos, nós vamos encontrar, capítulo 5 de Efésios, a conduta cristã que nós devemos ter tanto no mundo quanto no lar. É um capítulo importante que fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e que a esposa deve submeter-se ao marido como a Cristo. A esposa que submete ao marido não é bem ao marido que ela está submetendo, mas sim ao próprio Cristo. Da mesma forma, o marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, mostra nos um cuidado para com a sua esposa, assim como Cristo cuida da igreja. Isso aqui são chamados deveres domésticos. Nós vamos ler alguns versículos de Efésios, capítulo 5, e o princípio básico desse relacionamento é sempre o amor. Efésios 5, 1, começa: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E olha o verso 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Vamos ao verso 3, onde lemos: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Portanto, a igreja deve ser santa. Nem torpeza, nem pavorices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, e andai como filhos da luz. Notou? Andai em amor, andai como filhos da luz, andai no Espírito. Tudo isso é importante, não é? O andar do cristão, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aqui temos mais outros frutos, além de Gálatas 5:22. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. E o andar do cristão deve ser em amor, o andar do cristão deve ser na luz, andai como filhos da luz, e o andar do cristão deve ser no Espírito. Desperta, ó tu que dormes, se levanta, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. O andar do cristão também é em sabedoria, remindo o tempo, e a sabedoria está em remir o tempo,
Portanto, os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, e em nosso Senhor, dando sempre graça. O andar do cristão é um andar em gratidão, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Continuando ainda, vamos ler o capítulo todo. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Agora vejamos a parte do marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Muito bem, vamos então começar essa aula falando da importância do andar em amor, andar como filhos da luz, andar em sabedoria, andar em gratidão, em humildade, em submissão e assim por diante. Falemos também que vencer o pecado, e o segredo para vencer o pecado é andar em espírito, né? Viver cheio do espírito. Por isso que Paulo diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do espírito. E temos que compreender também aqui em Efésios 5 a responsabilidade do marido de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, e da mulher de se submeter e reverenciar ao marido como a igreja faz a Cristo. Então, uma lição muito importante para os deveres do lar, a conduta do cristão, tanto no mundo quanto do lar. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios 5:8. Pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. A verdade prática desse verso é que a condição de servos de Cristo deve influenciar todas as áreas da nossa vida, no mundo e no convívio familiar. Ser crente na igreja é fácil. O negócio é ser crente em casa, no trabalho, em todas as nossas relações. Andai como filhos da luz e não das trevas. Falaremos, na primeira parte dessa lição, os filhos das trevas e os filhos da luz. Depois, na segunda parte, enchei-vos do Espírito. E por último, a família cristã. Vamos então, e faremos a aplicação pessoal, não é? Vamos à introdução. O capítulo 5 da carta de Paulo aos Efésios volta a falar do ideal da maneira de viver dos cristãos. Paulo faz um contraste entre luz e trevas, além de fazer importantes considerações sobre a vida que deve haver no lar entre esposa,
não é? E o capítulo 6, ele vai falar também dos filhos, não é? Falemos dos filhos das trevas e os filhos da luz. Paulo faz um contraste entre luz e trevas, com o objetivo de conduzir os cristãos a refletir sobre a responsabilidade que têm quanto ao testemunho de vida. O ideal é que cada crente seja um imitador de Cristo. O capítulo 5 começa também como imitar a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O princípio aqui é defendido que o cristão deve ser uma reprodução de Deus, do modo de vida em Cristo. Ele deve fazer jus ao nome e ao nobre título de cristão. O nosso padrão de vida é Cristo. Mas podemos também nos espelhar em pessoas que apresentam bom testemunho. Por exemplo, a fé, o exemplo de Paulo. Por isso, Paulo diz em 1 Coríntios 11:1, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nosso tempo, falemos de nossos dias, é tempo de trevas. E outrora também eram trevas. Todo cristão tem dois estágios em sua jornada terrena, o antes e o depois de Cristo. O outrora aqui é uma alusão direta ao tempo em que os gentios viviam, mergulhados no paganismo. Assim, antes de sua conversão, aqueles irmãos viviam nas trevas espirituais, sem nenhum conhecimento de Deus. Atos 17:30, Paulo faz referência a esse primeiro estágio, usando a expressão tempos da ignorância. Nesse tempo, os gentios não tinham nenhum conhecimento acerca de Deus e de seus propósitos em suas vidas. Em João, capítulo 8, verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Jesus tinha plena convicção acerca do seu estado espiritual e daqueles pelos quais ele morreria na cruz. Seu sacrifício na cruz quebrou o domínio das trevas sobre a criação. Falemos do nosso tempo da luz. Porém, agora sois luz no Senhor. Antes era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, andai como filhos da luz. Esse, porém, agora é uma direta referência à nossa vida em Cristo. É o nosso presente. Após termos sido alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, antes da conversão, vivíamos nas trevas. Mas agora, depois do nosso encontro com Cristo, nos tornamos filhos da luz, a luz do Senhor. Por que nos tornamos luz? Quando reconhecemos Cristo como Senhor, passamos a refletir a luz que vem de Cristo, pois Ele, Jesus, é a luz do mundo, João 8:12. Sendo assim, nos tornamos como autênticos luzeiros que apontam em direção ao Senhor. Como se reconhece um filho da luz? Pela forma de vida que leva, pelos frutos que produz, pelos valores que defende, pelo Deus que adora, pelo testemunho que apresenta diante dos irmãos da fé e do mundo que ainda se encontra em trevas. Paulo mostra aos crentes que Deus espera de nós condutas que demonstrem que a luz de Cristo realmente os havia alcançado. Essas atitudes fazem parte do fruto do Espírito, que nós já mencionamos em Gálatas capítulo 5, verso 22, aonde aqui Paulo repete como a bondade, mas Paulo inclui dois frutos que ele não tinha mencionado lá em Gálatas 5, 22, como a justiça, que é dar a Deus, e ao próximo, que é justo e devido, e também a verdade, que é a oposição à mentira, de uma vida íntegra.
As obras das trevas, Paulo dá nome, chama de obras infrutíferas. Essa expressão é a tradução do grego akarpos. Isso é infrutífero, palavra que tem o sentido figurado de estéril, improdutível, inútil. Para qualquer propósito, isso tem o sentido. As más obras, em contraste com o princípio bíblico de que a obra de Deus consiste em fazer de nós feitura sua, criados para Deus e criados também para as boas obras. Efésios 2:10. E olha a chamada de atenção. Desperta tu que dormes. Efésios 5:14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esse verso nos desperta para o fato que antes estavam dormindo ou mortos, mas recebemos a iluminação de Cristo em nossa vida. Somados a esse, os 3 versos seguintes preparam-nos para viver no Espírito e para andar prudentemente, remindo o tempo, que significa aproveitar todas as oportunidades que recebemos do Senhor para fazer a sua vontade, porque os dias são maus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O andar do cristão é em amor, o andar do cristão é como filho da luz, na luz, e o andar do cristão é com sabedoria, remindo o tempo, porque os dias são maus, e por essa razão não vos tornei insensatos. Insensatos é pessoas sem sabedoria, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? É o ponto 2. Enchei-vos do Espírito. Aqui, Paulo mostra aos Efésios um caminho sobremodo excelente. Para aqueles que querem vencer o pecado e cultivar uma vida frutífera relacionado com Deus, deve andar em espírito. 5:18 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Em vários textos bíblicos encontramos advertências contra o uso demasiado de bebidas alcoólicas, tendo em vista que a ingestão dessas bebidas prejudica a sobriedade da pessoa. Pesquisas científicas demonstram que mesmo pequenas quantidades de álcool podem ter impacto negativo no cérebro de uma pessoa. Alguns pesquisadores chegam a afirmar que os danos causados pelo álcool são superiores ao eventual benefício que alguns tentam defender com o uso de tratamento em medicina traria. A dissolução está diretamente relacionado com a embriaguez e com a devassidão. O consumo de bebidas alcoólicas é estimulante para todo tipo de libertinagem, de ações desenfreadas, de ações dissolutas e de ações descontroladas. Perde-se o pudor e a vergonha diante das bebidas alcoólicas. Portanto, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vamos falar do encher do Espírito. Se tem algo que o cristão deve se encher, é da vontade de Deus, e é sem limites, não é? Assim como alguns se embriagam sem limites, devemos nos encher do Espírito Santo sem limites. No original grego, temos o tempo presente desse verbo, enchei-vos, em um sentido progressivo, como se Paulo tivesse escrito, ide-vos enchendo, ou seja, é um processo contínuo e crescente, assim como um copo vai se enchendo, não é, de água, esse crescimento deve ser enchimento da vontade do Senhor. Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce em nossa vida. Paulo falou em Efésios 1, 13 e 14 que somos selados,
em Efésios 4:30, que não devemos entristecer o Espírito. E agora em Efésios 5:18, ordena que sejamos cheios do Espírito. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É também o Espírito que produz em nós o fruto. E quando pecamos, o Espírito é quem opera em nós para o novo nascimento. É Ele também que ilumina a nossa mente para compreender e entender as Escrituras. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É Ele quem batiza-nos no corpo de Cristo. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é Ele quem habita em nós. Todavia, é possível ser nascido do Espírito, ser batizado com o Espírito, selado pelo Espírito, e ainda estar sem a plenitude do Espírito. Nós que já temos o Espírito, que já somos batizados no Espírito, devemos viver em um processo contínuo, crescente, de enchimento do Espírito Santo. Não é ser cheio só uma vez, devemos ser cheios várias vezes, e quando estamos vazios, devemos nos encher do Espírito. Paulo também ensina a gratidão. Graças a Deus em tudo. Efésios 5:20 diz, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O crente, cheio do Espírito, não vive resmungando, murmurando, reclamando da vida, criando intrigas, cheio de amargura, ressentimento. Sua comunicação é um elevo espiritual. Ele louva com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, vive dando graças por tudo a Deus. Por fim, o apóstolo Paulo diz, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Uma pessoa cheia do Espírito não pode ser altiva, arrogante, muito menos soberba. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Falemos agora da família cristã. Efésios, capítulo 5, verso 22 a 33, é a última parte do capítulo 5 de Efésios. Paulo aqui foca no círculo familiar, analisando o papel de cada autor nessa divina instituição que é a família, comparada à igreja. Ele sai da família espiritual, que é fundada na paternidade divina e adentrada na família terrena. Vamos começar com a missão da esposa. As mulheres sede submissas ao próprio marido, como ao Senhor. A expressão mulheres sujeitas em tudo está fundamentada no princípio espiritual, de que Cristo, o cabeça da igreja e em tudo, Paulo quer dizer que o marido deve sim exercer liderança em tudo quanto pertence à relação matrimonial. Todavia, a submissão aqui não significa inferioridade ou não ter voz em relação, visto que a relação do casal deve ser completariedade, um complementa o outro. Nas culturas antigas, no geral, a mulher não era reconhecida como uma pessoa sujeita a direitos. A título de exemplo, a elas não lhes eram permitidos a leitura das escrituras na sinagoga. Submissão é pôr-se debaixo da missão da outra pessoa. Tem aqui o sentido de ajudadora, ou mesmo aliada. Em traduções mais antigas, como Gênesis 2:18, a mulher como adjuntora. A relação familiar deve ser como via de mão dupla, onde a esposa respeita o marido e o marido deve merecer o respeito dela. Vamos à missão do marido, Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quando Paulo fala sobre o bom relacionamento entre marido e esposa, ele usa a igreja como exemplo. A marca de Cristo na igreja é o amor. E a esse sentimento que deve ser a tônica no tratado que o marido dá à sua esposa. Tudo o que Cristo fez pela igreja, o marido deve praticar em relação à esposa. A comparação com Cristo como o cabeça da igreja, Efésios 1:22, Efésios 4:15 e Colossenses 1:18, revela que, em sentido, o marido é o cabeça da mulher. A liderança masculina deve se restringir ao casamento e deve ser de forma servidora e sacrificial, como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Ou seja, o marido se dá pela esposa. Esse é ser cabeça, sempre visando o bem-estar da sua esposa e do seu lar. Falemos do fundamento. O fundamento de tudo é o amor. Não obstante, cada um de vós assim também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ou reverencie o marido, Efésios 5:33. O melhor paralelo da vida a dois é a relação que há entre Cristo e a igreja. Esse princípio bíblico não é o controle do homem sobre a mulher, mas sim o amor que os une. O amor permanece, o amor permanente, o amor que cresce ao longo do tempo, o amor maduro, o amor responsável, o amor decidido. O amor é a razão que leva o homem a deixar sua família original, seu pai e sua mãe, a fim agora de dividir a vida com uma mulher, formando assim uma nova família. Ao tornar-se uma só carne, não anula a individualidade. O amor que une é o mesmo que deve suportar as diferenças que há entre casais. Como você entende a expressão, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. É aqui que muitos tiram a teologia da inferioridade da mulher. Mas o texto não está dizendo isso. Quando lemos esse texto no seu original hebraico, encontramos no final do verso as palavras Ezer Kenegido, cujo sentido é ajuda oposta. Então, a melhor mulher para se ter como esposa é aquela que vai, sim, nos fazer a oposição. Isso não se trata de uma apologia à mulher como dona da verdade ou como controladora, mas aquela que une com sua forma única de ver o mundo. Vai, assim, enriquecer o relacionamento. O lar cristão deve ser mais do que uma casa. Casa não se faz com tijolos e cimento. Um lar se constrói com valores e princípios. No lar, pais e filhos contracenam sem ensaios as relações em família. Vamos à aplicação pessoal dessa lição. O nosso relacionamento com Cristo serve de reflexo para iluminar o nosso relacionamento matrimonial e familiar, orientando-nos em amor e respeito mútuos, segundo o modelo de Cristo e da Igreja. Vamos lá, em que consiste o fruto da luz? Fruto da luz, de acordo com Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo de número 9, o fruto da luz aqui, Efésios 5:9, é nos apresentado como bondade, justiça e verdade. Quem é o nosso Consolador? Bom, o nosso Consolador é o Espírito Santo. Portanto, devemos ser selados, não devemos entristecê-lo,
e devemos produzir fruto do Espírito e nos encher do Espírito. Terceiro, o que é submissão à luz na Bíblia? Submissão à luz na Bíblia é submissão à vontade de Deus. Espero que você tenha sido abençoado por essa lição. Semana que vem, no estudo número 12, nós iremos completar esse relacionamento familiar, também falando da relação entre filhos e pais, e também abordando entre patrões e empregados. Semana que vem, o cristão vai continuar aqui falando sobre esse relacionamento que devemos ter em todos os níveis, de esposo, esposa, filhos e pais, patrão e empregado. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Nós aqui comentamos a revista CPAD, a revista da Betel, a revista da CADB, a revista da Central Gospel e a revista da Conimadeb. Assim você não participa só de uma escola dominical, mas de outras diferentes e aprende com todas elas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.